Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês um tema: vale a pena comprar livros no Mercado Livre? Sim ou não? Então eu vou procurar, segundo a minha experiência pessoal, de compra de sebos, compra em lojas, livros novos, se vale a pena ou não adquirir livros no Mercado Livre. Óbvio que hoje o Mercado Livre ele é uma plataforma que tem várias concorrências, tipo a Shopee, a Shine, e outras plataformas que em vários produtos e principalmente em livros, na maioria dos casos, ao meu ver, parece ser não valer a pena adquirir livros no Mercado Livre, apesar de que você também tem editoras que vendem livros através do Mercado Livre. E o Mercado Livre também tem um tipo de envio que é próprio, né? Que a minha experiência foi que são envios extremamente rápidos, apesar de que muitas vezes o valor é muito alto. Então, eu vou dizer alguma experiência. Antigamente, alguns anos atrás, o preço dos fretes era interessante, convidativo. Você tinha a opção de o vendedor enviar por registro módico, algumas coisas. Ainda existe de alguma forma isso, dependendo do vendedor. Às vezes o vendedor é relutante em fazer esse tipo de envio, na maioria dos casos. E qual é a minha orientação e a minha experiência com a compra de livros no Mercado Livre? A minha experiência é de que, se você está à procura de lotes de livros, livros usados, às vezes as pessoas estão querendo desfazer daqueles livros. Isso é muito comum no caso de livros de literatura. E pessoas que querem vender certos lotes de livros. Eu acho que a questão é bem interessante, dependendo daquilo que você procura e da oportunidade que você tem de achar. Como eu particularmente sempre estou ali na internet pesquisando uma novidade, pesquisando uma oportunidade de adquirir, vez ou outra você consegue. Às vezes, o vendedor ele coloca livros no Mercado Livre, o mesmo livro no Mercado Livre e na estante virtual. Então, a minha indicação é que você procure, se você não faz questão de comprar novo, você vá atrás de livros usados e lotes de livro, que aí você tem uma oportunidade de conseguir um número variado de livros, dos títulos que você queira, por um preço bem interessante. E aqui eu vou apresentar para você uma experiência que eu tive nessa semana, que eu estava garimpando ali nessa plataforma. Aqui eu tenho alguns dos livros, foram 9 livros que eu adquiri, basicamente de filosofia. Tem aqui também livro de sociologia, e eu adquiri num preço muito interessante. A vendedora, ela estava vendendo, o anúncio era mais ou menos o seguinte: livros a R$10, um lote de livros a R$10, e com pequenos defeitos. Eu confesso para vocês que a maioria não estava com defeitos, ou como no anúncio, os defeitos eram mínimos. Por exemplo, o fato de estar velho, estar sem uma contracapa, ou estar com uma folha que vem depois da capa sem ela. Então, assim, são defeitos, se é que a gente pode dizer isso, que não influenciam em nada a leitura do conteúdo do livro. E grande parte dos livros são livros caros de você se encontrar, se você estiver procurando. E além de ser livros caros, esses livros, a maioria não estavam com defeito algum, estavam em perfeito estado de conservação. Então, por exemplo, esse livro que eu estava realmente procurando,
da série da História da Filosofia de Giovanni Reale, o volume 3, que conta das histórias da história da filosofia helenística. Ele está em perfeito estado de conservação. Saiu por R$10. Se você for procurar por aí, o mais barato dessa edição que você vai encontrar é R$50 a R$60. O mais barato quando você consegue. E é livro que a tiragem se esgotou e a editora Loyola lançou em outras edições em livros menores, que ele não vai ficar só em um livro, não seria em um volume só, seria em mais de um volume. E ele está em perfeito estado, a capa está sem riscos. Eu tenho aqui um outro livro que é bem caro, se você querer, que é a Fenomenologia do Espírito de Hegel. Esse aqui é o volume único. E é uma edição mais antiga, mas assim, a tradução direto do alemão, e é um livro que você não encontra por menos de R$100 e saiu a R$10. Um outro livro que veio no pacote, que eu não estava procurando, mas eu achei interessante comprar, foi esse aqui, ó, Francisco José Soares Teixeira, Pensando com Marx. Eu pensei que era um comentário sobre o pensamento de Marx, mas aqui é um pensamento só sobre... São coleção de artigos sobre o comentário de O Capital. Tem um pouco mais de 500 páginas e também saiu por R$10. Aqui eu tenho um livro que é clássico da sociologia brasileira, que eu estava nas minhas listas de compra, mas não estava pensando em comprar agora. Florestan Fernandes, A Revolução Burguesa no Brasil, que é um clássico da sociologia, também saiu por R$10. Ele tem um defeitozinho aqui na capa, aqui, mas nada que interfira na leitura. Um outro livro que eu achei interessante foi esse aqui, Filosofia no Século XX, Jean Lacoste, que aqui é falando da filosofia não só contemporânea, mas a filosofia do século XX. Tem pouco mais de 200 páginas. Parte desse livro tem textos de autores, que é bom para você trabalhar em sala de aula, e aqui trabalha autores do século XX, então é interessante para você entender uma filosofia mais atual, mais próxima dos dias de hoje. Tem esse livro aqui do Herbert Marcuse, Razão e Revolução, que se você for olhar é um livro que comenta o pensamento de Hegel, mais especialmente a Fenomenologia do Espírito. Também saiu por R$10, pouco mais de 400 páginas. Um outro livro que eu estava querendo comprar, mas estava encontrando muito caro, vou dizer que ele é caro, mas é um valor alto, que é esse aqui que eu já indiquei no vídeo sobre manuais de história da filosofia, que é esse aqui, ó, Reale e Antissérie, o volume 3 da história da filosofia, que conta a filosofia contemporânea até os dias atuais, e é um livro excepcional. Ele estava sem contracapa e a vendedora adaptou aqui, ó, e ficou interessante, é mais de 900 páginas. Isso aqui, se você tem esse livro para tratar de filosofia contemporânea, você não precisa de mais nada. Um outro livro que eu achei interessante, Deus na Filosofia do Século XX, é uma coleção de ensaios falando sobre a ideia de Deus na filosofia do século XX. Tem mais de 500 páginas. E para quem é cristão ou estuda filosofia da religião, é um livro muito interessante. São artigos de vários filósofos, sobre vários filósofos e o pensamento deles sobre Deus. E um outro livro que ela enviou de graça para mim é esse livro aqui, ó, Kant, da Ideias e Letras, que é uma coleção de Cambridge, que foi traduzido por essa editora, que tem sobre Kant, Spinoza, Sócrates, Foucault. E é uma coleção que tem artigos de especialistas atuais sobre o pensamento de cada filósofo, nesse caso de Kant. E ela enviou de graça para mim. Eu não vou encontrar aqui menos de R$50 esse livro, usado. E esse aqui, Deus na Filosofia do Século XX, você não vai encontrar usado menos de R$35, sem frete. Então assim, o frete ficou entre R$80 e R$100, eu paguei R$200, mais ou menos, de todos esses livros. E eu não pagaria menos de R$400 para ter esses livros, e saiu por 200. Menos de 400, eu acredito que sairia mais. Se você pegar aqui só a Fenomenologia do Espírito, sem a
História da Filosofia, de Giovanni Reale aqui, R$70. A outra filosofia do Reale e do Antisério, R$140. Então não saía menos de 400. Então essa compra para mim valeu muito a pena no Mercado Livre. E aí, obviamente, vai a sua paciência de pesquisar, de você garimpar oportunidades nessa plataforma de adquirir livros. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tem aí o nosso Kawaii, o nosso Pix aí na descrição.